Olá, adoradores do povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje a gente vai falar sobre uma das histórias mais fofas da literatura que eu tive o prazer de conhecer esse ano, que é Anne the Green Gables. Para saber um pouco mais sobre a história, você pode acompanhar nosso vídeo anterior resenhando esse livro bem aqui nos cards. Porém, hoje, ao invés de a gente falar sobre o livro, a gente vai falar sobre a série da Netflix, ou melhor, uma comparação entre livro e série. A série é Anne with an E. Foi uma série produzida pela CBC em parceria com a Netflix. Durou 3 temporadas e foi cancelada de acordo com os produtores por falta de audiência. No entanto, a gente vai ver que, na verdade, essa série é mais inspirada do que adaptada na obra da Montgomery, escrita em 1905. Então, que tal a gente conferir as diferenças entre livro e série? Ou melhor, 5 diferenças principais apresentadas no seriado. A primeira diferença entre a série e o livro da Montgomery é a Anne no orfanato. Na obra literária, a gente vai encontrar a Anne sendo aceita logo de cara pela Marilla e pelo Matthew, depois de descobrirem que quem ficaria com a Anne se ela não ficasse em Green Gables. Dali, a Marilla demora um dia pra dizer essa informação pra Anne. No entanto, no seriado, ela passa uma semana em teste, o que não faz nenhum sentido em relação ao livro. Outra coisa que eu achei muito interessante, porque eles quiseram causar emoção, foi misturar duas partes da obra. A chegada da Anne com a perda do broche da Marilla. A Marilla, ela realmente perde o broche e acusa a Anne de ter roubado. No entanto, isso não justifica devolver a Anne pro orfanato, porque quando ela aceita a Anne, ela aceita de vez. E isso é uma coisa muito marcada na personalidade da Marilla. Justamente porque quando ela decide uma coisa, nada tira isso da cabeça dela. O segundo aspecto, que pelo menos pra mim também é extremamente importante, é a aceitação da Anne. No livro, a gente vai ter a Anne frequentando 2 tipos de aulas diferentes. A catequese na igreja e as aulas comuns na escola. O primeiro encontro da Anne com outras pessoas de Amvuleia é, na verdade, na catequese, que ela faz aqueles arranjos com flores, etc. Ela realmente paga meio que um mico ali, mas nada que faça com que ela seja excomungada socialmente. Ao contrário da série, que mistura esses 2 espaços, a Anne, ela é mal vista e ela é malquista por aquela sociedade. Pra falar bastante do preconceito que acontece em cidades do interior, né, durante aquele período da história. Porém, isso não é exatamente o que acontece no livro. Na verdade, a Anne é extremamente bem aceita e todo mundo quer saber um pouco mais sobre ela. E acaba diferenciando o livro e a série também para causar emoção, como ocorreu com a Anne voltando pro orfanato e o Matthew fazendo aquele discurso sobre ser pai. O terceiro aspecto que diferencia o livro da série é, na verdade, a própria personalidade da Anne Shirley. A Anne Shirley, no livro, ela é extremamente educada, ela é madura e, por mais imaginativa que seja, aos poucos, claro, ela vai mudando. Porém, ela nunca mente pro Matthew e pra Marilla e, basicamente, acata quase de primeira, a maioria das vezes, o que eles falam. No entanto, na série, ela é um tanto respondona, mandona, malcriada e imatura. São características de personagens protagonistas mesmo. Porém, isso me incomodou bastante, porque foge muito da Anne que eu conheci no livro. A Anne Shirley é uma menina extremamente doce e meiga que entende a situação que está. Outra coisa que me deixou intrigada na série foram as diversas incongruências em relação à personalidade da Anne. Ela teve experiências de maturidade muito fortes, por exemplo, para não saber o que é uma menstruação, o que no livro ela guardava com ansiedade e descobriu que era uma bosta. Porém, na série, a gente vai encontrar essa imaturidade que não reflete o passado da Anne e que torna tudo um pouco incongruente com os fatos. Mas é aquilo, né? Tentativas de causar emoção e trazer aquele gostinho de protagonista que a gente já tá acostumado. A quarta diferença entre o livro e a série é o próprio Gilbert. O Gilbert Blythe do livro é muito mais fraco em relação ao da série. Isso é um fato. Na verdade, a Anne aqui no livro, ela ignora o Gilbert por 4 anos. A gente só tem 2 ou 3 cenas que ele ganha um pouco de destaque. Porém, na série, ele viaja ao mundo, perde o pai, é super moderno, aceita o feminismo, etc e tal. Não tem nada disso no livro. Na verdade, a gente pouco sabe da personalidade do Gilbert. Provavelmente a gente vai saber mais no segundo volume em Anne de Amvuleia. Nesse volume, a gente vai ter mais a presença do Gilbert. Porém, nesse aqui, a gente não tem essa presença toda. Isso porque ela ignora ele.
Na série, por exemplo, a gente vai ter esse Gilbert que basicamente vira o crush literário de qualquer pessoa. Isso porque ele é confiável, fofo, romântico e gosta da nossa protagonista do jeito que ela é. E acaba que existe uma diferença muito grande tanto entre a Anne e o Gilbert. Isso se deve ao fato de que ele pega quase toda a maturidade dela e toma pra si. E também as pirralices que ele fazia vão parar no Billy. E isso acaba tornando o Gilbert um super cara que a gente não encontra no livro mesmo. A outra diferença, e quinta diferença, é a temática LGBT e racial. Na obra da Montgomery, por ser de um período histórico muito diferente do nosso, a gente vai perceber o seguinte: temáticas como LGBT e racial não eram importantes. No entanto, na era da modernidade, e para a série se encaixar um pouco mais com o nosso público, eles fizeram mudanças que foram importantes para o seriado para trazerem esses temas. Por exemplo, a tia Jo, que é a Josephine Barry, ela realmente é viúva de um cara. Não tem nada de uma mulher que ela era apaixonada e que escondia isso da família. Da mesma maneira, o Cole, que é um personagem muito importante para o crescimento da Anne Shirley, não existe nos livros. Como o Sebastian e a Mary, que são importantes para o arco do Gilbert. O próprio arco deles também não faz parte da obra Anne of the Green Gables, o que é uma perda lastimável, porque tornou a série muito mais agradável. Outro arco que, infelizmente, que me doeu muito na série não ser completo foi o arco dos índios, dos selvagens, que é um arco também muito importante para falar sobre toda essa questão de expansionismo imperialista, que foi deixado de fora no final das contas, porque a série foi cancelada, também não faz parte da obra da Montgomery. Justamente por, como eu já falei, não ser importante. A Josephine Barry ganha uma roupagem completamente nova e diversos personagens eles aparecem ou eles são criados na série para trazerem essa temática. E acaba que fica bem mais legal do que no livro. O último aspecto, que na verdade é um aspecto que eu trouxe para vocês que é bônus, é Queen's Academy. Na verdade, no livro a gente conhece o tempo que a Anne passa na Queen's. Ou no Queen's. É melhor no Queen's. Então, no livro, a gente conhece esse tempo que a Anne passa no Queen's. E isso se deve ao fato de que o Gilbert também está com ela, exatamente. O Queen's é basicamente, se a gente for comparar com o nosso sistema de ensino, é o ensino médio. Eles passam nesse período de 15 a 18 anos por lá. Não é uma faculdade. O Gilbert não vai para Toronto e a Anne fica para fazer aula no Queen's. Na verdade, os dois frequentam esse colégio, que é a continuação dos estudos que eles têm em Amvoleia. E é basicamente isso. Essas foram as 5 diferenças mais a bônus que a gente tem de Anne with an E em relação a Anne the Green Gables. A série, ela é bem legal, mas ela não fecha diversos arcos que acrescenta, deixa muita coisa de fora e infelizmente foi cancelada e poderia desenvolver um pouco mais esses arcos que deixaram pra lá. Entretanto, a gente percebe que ela é mais inspirada na obra da Montgomery do que realmente é uma adaptação. Isso se deve ao fato de que a produção resolveu modernizar muitos aspectos, como o feminismo, que por mais que já estivesse na obra da Montgomery, é bem mais radical, levando em consideração o período, as questões raciais, as questões LGBT, que não entram nem um pouco na obra da autora. E é isso, gente. É uma série que vale a pena ser acompanhada, mas não tem tanto a ver com o livro quanto a gente gostaria. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se vocês gostaram desse vídeo, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e curtirem. É isso. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.